Glória a Deus. Glória a Deus. É uma palavra de despertamento para a noiva do Cordeiro. A maioria das noivas da noiva do Cordeiro está dormindo o sono da indolência. E é tempo de acordar. Pelo Brasil afora, a maioria está dormindo o sono da indolência. E é tempo de nós estarmos apercebidos. Jesus alertou sobre isso. Amém? Amém, igreja? Joel capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim, ó: tocai a buzina em Sião e clamai santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão com cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando como o ruído da chama do fogo que consome a bragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele tremerão os povos, todos os rostos são como a tinadura da panela, como valentes correrão. É uma palavra forte, viu, igreja? É para nós receber essa palavra, viu? Aleluia! Diz assim, ó: como homens de guerra subirão os muros e irão cada um dos seus caminhos e não se desverão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade e correrão pelos muros, subirão as casas pelas janelas, entrarão como ladrão, diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Igreja, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Para nós é de muita responsabilidade. A igreja pode sentar-se em nome de Jesus. É de muita responsabilidade para mim, como mensageiro do Todo-Poderoso, falar com a noiva do Cordeiro, porque você é a noiva do Cordeiro. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, está escrito sobre mim e sobre você. Diz assim, ó: porque vós sois um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus. E não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É muito forte, né, igreja? Deus considera eu e você como sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus. Mas aqui o profeta Joel está alertando uma profecia que é para essa geração. É para essa geração. O profeta Joel passou, e Deus passa muitos anos sem falar com a terra. Levanta João Batista e envia o seu filho. E Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 24, ele também fala essa mesma profecia.
Jesus disse assim, Deus, que aleluia. nos últimos tempos o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão dos céus, as potências dos céus serão abaladas. Né? E aí ele vem completar e dizer assim, então verão do céu, virão o Filho do Homem com poder e grande glória, e os seus anjos separarão de uma a outra extremidade dos céus os seus escolhidos, e dirá para os que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele vem completar sobre a obra, pastor. Ele diz assim, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e na prisão e foste ver-me. E os justos lhe perguntarão, mas Senhor, quando foi que te vimos com sede e te demos de beber, com fome e te demos de comer, enfermo e te visitamos? Né? E o Senhor vai responder e dizer, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus está aqui falando sobre as obras de quem? Do povo dele. As obras do povo dele. Deus, ele ama aquele que faz a obra com amor, com alegria. Aquele, aleluia, que ele abençoa o necessitado, aquele que alimenta o faminto, aquele, aleluia, que faz esmola, aleluia. E Deus, ele é capaz de amar e visitar até o ímpio quando ele faz o bem, irmão. Ele foi capaz de mandar um anjo visitar o centurião Cornélio, era romano. Um centurião romano foi visitado pelo anjo porque ele fazia orações e esmolas. Glória a Deus, aleluia. E o anjo foi lá e mandou chamar Simão Pedro para pregar para ele, porque o anjo não tinha autoridade de pregar. Mas Pedro pregou e o centurião se converteu. Você um dia ouviu a palavra de Deus e se converteu, aceitou a Jesus. Você se tornou noiva do Cordeiro. Mas existe, irmãos, essa palavra, essa profecia sobre, aleluia, os escolhidos de Deus, sobre a igreja de Deus, sobre a noiva do Cordeiro. Existe também uma parábola sobre 10 virgens. 5 prudentes, pastor, e 5 nécias, 5 loucas. A Bíblia diz que todas adormeceram. E aí uma voz, ela brada do céu e diz, aí veio o noivo, sai ao encontro. E a palavra de Deus diz que todas levantaram, mas aí tinham 5 preparadas e 5 despreparadas. Essa parábola é sobre a igreja que está preparada e a igreja que está despreparada para a volta do Cordeiro. Porque o arrebatamento, irmão, ele será no abrir e fechar de olhos. O apóstolo Paulo disse assim, não sejamos ignorantes acerca dos que já dormem, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar com Ele nas nuvens. Veja, aqui fala sobre esse final dos tempos, irmão. Jesus, ele não falou o dia, pastor, porque ele disse assim, que nem ele, nem os anjos do céu sabiam o dia que ele havia de voltar, mas ele deixou sinais. E os sinais, todos nós que conhecemos Bíblia, pastor, tem se cumprido. Quando eu falei que a maioria, aleluia, da noiva do Cordeiro está dormindo, é porque a maioria está preocupada com o reino na terra, pastor. Está preocupado com o tesouro na terra. Está preocupado, aleluia, com os primeiros assentos. Aleluia. Está preocupado em ser elogiado, em ser aclamado, em ser exaltado. E Deus, aleluia, Ele não quer que nós venhamos estar ligados nesse mundo. Porque nós podemos ver que o Senhor, Ele mandou que nós
viéssemos, aleluia, ajuntar para nós um tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. E o que está acontecendo com a maioria das virgens? Buscando tesouro na terra, irmão. Usando a palavra de Deus, aleluia, usando muitas vezes, perdendo o temor do Senhor, usando a palavra de Deus para buscar um tesouro na terra, irmão. Usando falsas revelações para buscar um tesouro na terra. Usando, aleluia, de artimanhas e negociadas para buscar um tesouro na terra. Isso os grandes líderes do Brasil inteiro. Aleluia. E o Senhor, eu vou mais além, eu estou sendo usado aqui pelo Espírito Santo. E o Senhor, aleluia, Ele está triste com a noiva do Cordeiro, que é Jesus Cristo, não com todos, mas com a grande maioria. Por quê? Porque tornaram-se virgens nécias. Estão dormindo sem azeite nas vasilhas. Estão, aleluia, dormindo despreparadas, porque quando a voz bradar do céu, aí vem o noivo, sai ao encontro, a maioria vai correr atrás de homens como o pastor Luiz, que ora para pedir azeite. Glória a Deus. Eu estou usando ele porque eu conheço que ele é um homem de oração. Isso é para despertar em mim e você o desejo de orar. Porque a unção, o azeite do céu não se vende na terra. O azeite do céu se conquista com jejum, com oração, aleluia, com obras, aleluia, com humilhação diante de Deus. Ele deu a receita, irmão. Jesus está voltando. As virgens nécias, quando elas se acordaram, junto com as prudentes, elas correram lá e disseram: as nossas lâmpadas se apagam, dai-nos do vosso azeite. Aí o que as prudentes disseram? Não, para que não falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprarem para vós. E elas foram atrás de comprar, só que azeite espiritual não se vende na terra. Jesus disse: aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Aleluia! Para você receber o azeite do céu, tem que bater, tem que buscar, aleluia, tem que pedir. Aleluia! O Senhor, Ele quer dar azeite a toda a noiva do Cordeiro na terra. Mas a maioria, como eu falei, está dormindo. O Senhor disse: eu honro os que me honram, e os que de madrugada me buscam me acharão. Aleluia! Será que nós temos buscado o Senhor de madrugada? Será que nós temos enfrentado esse frio na madrugada para descer, para deixar a nossa coberta, para deixar o nosso leito, a nossa cama e descer com a cara no pó? Porque o Senhor quer, aleluia, uma noiva buscando a Ele. O Senhor, Ele deu a receita, irmão. Segundo as Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está doente, irmãos. A terra está doente, não é só no Brasil, não. Deus está usando, aleluia, a natureza, aleluia, para chacoalhar a terra, porque a maioria não dá mais ouvido às vozes dos profetas. A maioria não quer mais ouvir a verdade, irmão. Não quer mais ouvir, aleluia, uma palavra de exortação. A palavra, aleluia, que Jesus ele deixou em sinais, aleluia, vem sobre a frieza do amor. É por isso que nós temos que acordar, irmão. Jesus disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, até dos escolhidos. Você é escolhido? Você é escolhida? Nunca deixe o amor esfriar no seu coração. O amor ágape, porque existe o amor eros, que é do homem para com a mulher. Existe o amor da mãe para com a filha ou com o filho. Aleluia! Existe o amor de irmão para com o irmão.
aleluia, de família. Mas eu estou falando aqui do amor de Jesus Cristo, o amor ágape, o amor do Espírito Santo. Será que o amor ainda está no seu coração? Será que, aleluia, nós temos o amor de Cristo? Quando ele foi atrás de 10 leprosos para curar 10, sabendo que só um ia voltar para agradecer. Será que nós temos usado o amor de Deus, aleluia, de Jesus Cristo, o amor do Espírito Santo, aleluia, para ir lá em um cemitério, expulsar uma legião de demônio de um louco que estava lá endemoniado? Será que nós temos usado esse amor, aleluia, para pregar para as prostitutas, ladrões, bandidos? Ou será que nós temos feito como Pedro, quando o anjo, aleluia, foi lá falar com o Cornélio, e quando, aleluia, Deus manda um lençol cheio de répteis, quadrúpedes, aleluia, coisas impuras para judeu, e disse: Pedro, mate e come. E ele disse: de modo algum, Senhor, eu como coisa comum e imundo. E Deus dizia: não chame de comum e imundo aquilo que eu santifiquei. A frieza do amor está no meio do povo de Deus, irmão. Quem anda pelo Espírito conhece, pastor, sabe quando, até quando um abraço é sincero. Glória a Deus. Nós podemos ver, irmãos, aleluia, que a noiva do Cordeiro, ela precisa, aleluia, do amor de Jesus Cristo no coração. A noiva que eu digo é eu e você, a noiva do Cordeiro. Porque nós somos a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja que vai ser arrebatada. A igreja que vai encontrar com ele nas nuvens. A igreja que vai receber a coroa da vida. A igreja, aleluia, que vai para um lugar que não haverá pranto, nem choro, nem clamor, nem dor. Aleluia, mas para isso é necessário ver os sinais e se preparar. Outro sinal é, aleluia, a palavra fazer comichão nos ouvidos, irmãos. Nós estamos nesse tempo, é os sinais que Jesus falou. Aleluia, ele disse que nos últimos tempos o evangelho do reino, não é esse evangelho mentiroso aí que nós vemos na rede social, não, irmão. Não é esse evangelho que é apenas pregando da vida alheia, é apenas pregando sobre casamento, sobre roupas, é apenas pregando sobre, aleluia, as coisas, aleluia, materiais. Não, é o evangelho do reino, esse evangelho aqui bíblico, o evangelho de arrebatamento, o evangelho de renúncia, de santificação, o evangelho, aleluia, de salvação, porque Jesus, ele mandou pregar o evangelho do reino. E nós podemos ver que a maioria não prega mais esse evangelho, irmão. O evangelho que é poder de Deus para a salvação do judeu, também do grego, esse evangelho aqui, ó. Você vai na rede social, dá uma tristeza, irmão, quando você vê os pregadores, pastor, que não pregam mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Você sabe o que João Batista pregava, irmão? Os João Batista estão escassos na terra. Está uma dificuldade de encontrar quem prega a palavra de Deus verdadeira. João Batista pregava assim, ó. Aleluia! Aprendei, pois, a fruto digno de arrependimento. Porque o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. João Batista pregava assim, irmão. Aí Jesus, lá em João 15, pregava também semelhantemente. Ele dizia assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, meu pai corta e lança fora. E limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Sabe qual era o fruto da videira verdadeira? Aquele fruto que eu citei, irmão. Ele era capaz de pregar para uma mulher sozinha, pastor. E não era, aleluia, não era mulher, aleluia, judia não. Não era lá de Israel não. Era uma mulher samaritana. Olha o amor de Jesus, irmão, para uma alma só. Uma alma desprezada. Uma mulher que tinha tido 5 maridos. Jesus vai lá e manda os servos dele para a cidade comprar comida e vai lá pregar para a mulher sozinha. Qual o pregador que quer pregar para uma pessoa só? É, meu pastor? Hoje, os pregadores só querem pregar para multidões, irmão. Grandes eventos. E ainda cobrando para pregar. Olha, Jesus disse: de graça recebeis, de graça.
Esse evangelho aqui nós temos que pregar de graça. E temos que pregar sem acepção. Deus, aleluia, toca no coração para você pregar. Aleluia, para alguém. Aí quando nós retemos a palavra de Deus, nós somos considerados, segundo a Bíblia, sabe o quê? Como servos inúteis. Servos inúteis, irmão. É uma palavra forte. Mas é o que Deus mandou pregar para a igreja hoje. E você sabe o que vai acontecer com os servos inúteis, João? Você estava dizendo que ficou alegre aqui porque vai ter um evangelismo no sábado. E o Senhor está certo. Desperta esse povo para evangelizar a terra, pastor. O Senhor está certo. Porque nós estamos nos últimos tempos. Aleluia. Existe a parábola dos talentos. Aleluia, a Bíblia diz que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e outro recebeu 1. A Bíblia diz que aquele que recebeu 5 talentos, aleluia, o Senhor entregou os talentos e foi embora. Esse Senhor da parábola dos talentos representa Jesus. Ele veio aqui, entregou os 2 a cada um, segundo, aleluia, a nossa fé, e aí ele subiu, foi para o Pai. Mas ele prometeu que vai voltar. E quando ele voltar, ele vai requerer os talentos que ele deixou conosco. A Bíblia diz na parábola, aleluia, que o que recebeu 5 talentos foi lá e granjeou. E o Senhor, quando chegou, ele disse, está aqui, Senhor. O Senhor me confiou 5 talentos. Está aqui 5 talentos que o Senhor me confiou, mais 5, porque eu granjeei. Aleluia. Aí a palavra de Deus vai dizer que o Senhor chama aquele homem de servo bom e fiel. Muito bom, servo bom e fiel. No pouco fosse fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que recebeu 2 talentos, vai lá granjear também. E o Senhor chama de servo bom e fiel. A Bíblia diz que o que recebeu 1 talento, foi lá e enterrou o talento. E o Senhor disse, cadê o meu talento? Ele disse, Senhor, eu sabia que és um homem mau, que sei onde não semeaste. Aleluia! E eu enterrei o teu talento. E aquele Senhor vai dizer, eu poderia ter pegado o meu talento e entregado os bancos. Aleluia! Aleluia! E receber com juros quando voltasse. Mas assim como enterraste o talento, amarra ele, pés e mão, e joga nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa palavra significa sobre um servo. Um servo que Jesus considerou inútil, irmão. É por isso que o Senhor, Ele quer nos usar na terra. Viu, João? O pastor citou aqui sobre uma grande obra que Deus tem na tua vida. Talvez muito te ache como Ananias achou Saulo de Tarso. Mas Jesus, ele não tem a visão de Ananias. Imagina se todo mundo tivesse a visão de Ananias. Saulo estaria no inferno e a maioria dos crentes hoje estaria no inferno, porque todos têm um passado. Todos têm alguma coisa, aleluia, vergonhosa da sua vida aqui no mundo. E foi alcançado pela graça de Jesus como Saulo de Tarso. Por isso não tenha a visão de Ananias, porque no reino espiritual só existem 2 ministérios. Na igreja tem vários ministérios aqui, ó. Existe o ministério de intercessão, de louvor, da palavra. Existem vários ministérios, mas no reino espiritual é só 2. Um de acusação e outro de intercessão. O de acusação é de Satanás, que ele é o acusador. E o de intercessão é do Espírito Santo. E Deus quer te usar, irmão, para uma grande obra, para ganhar essa juventude todo dia para o céu. Abre a tua boca como Jeremias, que o Senhor falará por ti. A igreja é tempo de dar fruto, irmão. É tempo de dar fruto de Jesus. Não é tempo mais de ser servo inútil. Não é tempo mais de ser ramo seco na videira verdadeira. É tempo de dizer, Senhor, eu quero fazer a obra que o Senhor fez. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Olha da madrugada e diga, Senhor, me dê, meu Pai, autoridade sobre os espíritos imundos. Me dê autoridade sobre os demônios, porque eu não quero ver ninguém endemoniado na rua. Me dê, aleluia, o dom da palavra, não para pregar apenas para crente, mas para pregar para moradores em situação de rua, para pregar para bandido, para prostituta, para ladrões, para homossexuais.
da palavra, mas só quer pregar, aleluia, nas redes sociais. Bota o celular na frente e fica fazendo live, enquanto as almas estão indo para o inferno. Quando Jesus voltar, irmão, ele vai dar cada um segundo as suas obras. Por isso a sua obra tem que impactar, aleluia, o céu, o inferno e a terra. Nós não fomos chamados como sacerdócio real para ficar de braço cruzado esquentando cadeira. Aqui foi falado aqui sobre sair das quatro paredes. Aqui é importante, irmão, é importante, um tempo de adoração. Aqui nós viemos para adorar a Deus, mas a verdadeira obra é feita fora do templo. Aleluia! É fora do templo que o servo do Senhor faz a obra. Porque aqui todo mundo é salvo. Aqui todo mundo foi alcançado pela graça. Aqui todo mundo já está com o nome escrito no livro da vida. Aqui, aleluia, todo mundo já tem o Espírito Santo. Nós temos que ser geradores de filhos para o céu. E onde se gera filhos? Isaías disse assim, ó: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aí Deus quer enviar os servos dele. Só que os servos dele dão desculpa, pastor. Dá desculpa. Eu não sei nem falar, como Jeremias disse. Outro diz: Senhor, eu sou pesado de língua, como Moisés. Mas Deus só quer que nós abra a boca, irmão, para ele falar de nós. Ou você acha que essa mensagem que eu estou falando aqui é minha? Tem nada minha aqui não, meu irmão. Eu não sou altamente inteligente para treinar uma palavra dessa não, ela tem que vir do céu. E se você é discípulo de Jesus, você sabe quem está falando com você. Não é eu que estou falando aqui, não é o Senhor que está falando com você. Porque se não der fruto, o agricultor vai cortar. E Jesus disse assim: corta-se e lança-se fora. Você não quer ser lançado fora, portanto tem que dar fruto. Não existe outra forma, aleluia, de continuar na videira Jesus Cristo. Jesus tem cortado, o Senhor, agricultor, Deus Todo-Poderoso, tem cortado muitos líderes, irmão, no Brasil. Eu falo isso com tristeza no coração, porque são meus irmãos, e eu quero que eles vão para o céu. Mas sabe por que Jesus cortou a maioria? Porque não dá fruto, pastor. Porque não dá fruto. E porque age com acepção. Chega alguém na igreja aí, ó, no templo, grandes templos do Brasil. Alguém em um carro importado, em uma Hilux. Num Land Rover. Olha, pastor, isso não acontece com o senhor não. Jesus está falando com o senhor. Mas a maioria, vai lá e dá um abraço. O cara pode vir do terreiro. Verdade, meu Deus. Bota aqui em cima. Não quer nem saber a história do cara. O que mandou é. Aí veio um paulizinho pequenininho. O cara não olha nem para cá, pastor. A acepção de pessoa. Deus, aleluia, ele abomina quem faz acepção de pessoa. Porque Jesus nunca fez. Nem nunca condenou ninguém, nem nunca julgou ninguém. Hoje o cara julga pela aparência. O cara olha, é igual Samuel quando foi na casa de Jessé, ungiu um rei para Israel. Olhou para Eliabe e disse: certamente aqui está o ungido de Deus. Sabe o que Deus disse a Samuel? Samuel, não olhe para a sua aparência, nem tampouco para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o homem olha a aparência, eu porém conheço o coração. Deus escolhe pelo coração, irmão. Coração quebrantado e contrito, ao espírito contrito, o qual ele não desprezará. E a maioria está escolhendo pela aparência. Por isso Deus está cortando da videira. Porque o Tiago disse assim, ó: aquele que faz acepção de pessoa é redarguido como transgressor da lei. Imagina se Jesus tivesse feito acepção de pessoas conosco. Eu jamais estaria aqui pregando, sabe por quê? Porque eu era bandido. Jesus foi lá me alcançar lá no crime. Eu era viciado em droga e Jesus foi lá me libertar do crime, da droga. Eu era cachaceiro e Jesus me libertou da cachaça. Eu era um cara bravo, andava armado e Jesus foi lá e disse: eu vou arrancar o coração duro desse cara e vou botar um coração que eu era um cara cheio de demônio. Jesus foi lá, libertou, arrancou
expulsar de mim os demônios e me encher do Espírito Santo. É por isso que eu amo Jesus. E nós temos que pensar como ele. Ananias, como eu falei, Ananias, quando olhou, quando Jesus falou para ele lá sobre Saulo de Tarso, ele disse: vai lá na rua chamada direita, Ananias, e ora num homem chamado Saulo de Tarso. Sabe o que Ananias disse com Jesus? Senhor, chamou de Senhor, mas ele disse: de modo algum eu vou lá. O Senhor não sabe que ele é um cara ruim, persegue teus servos, leve ações de prisão. Jesus sabia tudo, rapaz. Jesus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Você foi escolhido. Eu não tenho nada a ver com o seu passado, com a sua vida, com nada. Eu tenho que orar por você. Se você está fraco, eu vou pedir para Jesus fortalecer você. Se alguém tiver caído, eu vou orar para Jesus levantá-lo. Se alguém tiver, aleluia, faminto, eu vou lá alimentar a pessoa. Não podemos olhar com olhar, aleluia, de acusador. Porque Jesus nunca acusou nenhum de nós. Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que não foi ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a ele, mas foi ele que nos escolheu, que nos amou primeiro. Eu não sei, aleluia, o que você tem pensado, mas Jesus pensa o bem a seu respeito. Deus, ele pensa o bem a seu respeito. Lá em Jeremias 29:11 ele diz assim: aleluia, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós espereis. O que é que você espera dessa terra? Você espera um dia Jesus voltar e levar você para o céu. Esse é o pensamento do crente, pastor. O crente tem que pensar assim e tem que fazer o quê? Se preparar. Porque o outro sinal do arrebatamento, aleluia, é as profecias que Jesus falou assim. Aleluia, ele disse assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é misto, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aí ele disse: portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. O que é que nós estamos vendo no Brasil? Os países destruindo o outro apenas por ganância, né? Terra seca. Agora imagine, o que é que tem na faixa de Gaza? Nada. Pobreza, fome, miséria. Mas o que que Israel fez? O que que a faixa de Gaza, os terroristas foram lá? Matar pessoas por nada, apenas porque odeiam Israel. Invadiram lá e mataram um monte de inocentes. Aí Israel fez a mesma moeda, pagou com a mesma moeda, está pagando ainda. Matando mulher, criança, idoso, matando tudo. Jesus está nisso? Não. Jesus não está nisso, sabe por quê? Porque quando Deus agia com braço de ferro, quando se rebelavam contra ele, mas Jesus não. Deus na antiga aliança, quando, aleluia, ele tinha que destruir, ele ia lá e destruía. Ele destruiu os ninivitas, ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele destruiu o mundo antigo. Era olho por olho e dentro por dentro. Mas ele mandou Jesus, amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não foi porque odiou não, porque se ele tivesse odiado o mundo, ele tinha destruído igual na época do dilúvio. Mas sabe o que? Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Deus quer usar, aleluia, assim como usou Jesus para pregoar a verdade. Jesus foi lá e saiu pregando. Lá pelas terras de Zebulun, Naftali, junto ao caminho do mar, a Galileia dos gentios, sabe o que ele dizia? Arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos céus. Lá nas terras dos gentios, nas terras de Deus pagão, nas terras dos adoradores de deuses gregos, Jesus foi lá e amou. A Bíblia diz que aqueles que estavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Aí ele fez aquela obra maravilhosa que agradou a Deus. Não foi porque ele, aleluia, queria não, que muitas vezes ele disse, ele orou: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que eu possa ressuscitá-lo no último dia. Ele pagou um sacrifício, irmão,
a própria vida naquela cruz. Para que? Para eu e você não perder a salvação. Para que eu possa ressuscitá-los no último dia. Aí ele vai e faz a obra da luz. Aleluia! E alcançou nós com a luz. E ele nos deu o poder da luz. Por quê? Porque ele próprio disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Aí muitas vezes nós somos luz, mas não queremos brilhar. Nós somos luz, mas não queremos resplandecer. Nós somos luz, mas temos que ficar encolhido, quieto. Não, eu não posso nem abrir a boca para ninguém saber que eu sou crente. Mas sabe o que Jesus disse para a noiva do Cordeiro? Ele disse assim: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador, e dá luz para todos que estão na casa. Você lá é luz. Jesus veio como a luz e ele transformou você em luz. Portanto, não seja apagado. Não seja apagado, combata as trevas. As trevas é o diabo. Você tem que combater e desfazer a obra do maligno. Não é fácil, não. Por isso que você tem que jejuar. Por isso que você tem que orar. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Você tem, aleluia, que obedecer ao seu líder que lhe ensina. Você tem que buscar crescer espiritualmente. Porque Paulo disse: quando eu era menino, agia como menino, fazia as coisas de menino. Mas logo que, aleluia, que virei homem, deixei as coisas de menino. É o que? Amadurecimento espiritual. Aleluia. O crente tem que amadurecer espiritualmente, tem que se preparar. Vira virgem prudente, ter azeite nas vasilhas, ter reserva com Deus, aleluia, ter desejo de buscar e de ganhar almas. Aleluia. Você tem que querer ganhar almas. Você tem que querer ganhar aquela vizinha fofoqueira, aquele, aleluia, vizinho drogado, aleluia, aquela menina que anda, aleluia, seminua na rua. Aleluia, você tem que deixar de olhar com os olhos do diabo e deixar de acusar as pessoas e dizer: não, eu vou amá-la porque Jesus me amou. Eu vou pregar o evangelho porque eu sei que o evangelho, aleluia, pode mudar essa vida. Aleluia, eu sei que o evangelho é poder de Deus para a salvação do judeu também do grego. Assim como Jesus não fez acepção, também não vou fazer. E aí você vai agradar o coração de Deus. Aí você vai agradar o agricultor e ele vai encher você de autoridade. Vai, aleluia, multiplicar os seus dons, os seus talentos. Se você pregava, você vai começar a querer expulsar demônio. Você vai querer, aleluia, orar, aleluia, em todo lugar. Pregar a palavra de Deus, ser testemunha de Jesus. Meus queridos, Jesus está voltando. Não é tempo mais de cochear em dois pensamentos. O Senhor disse assim, ó, aleluia, ele disse: aquele que põe a mão no arado não é apto a olhar para trás. Você sabe o que é o arado, irmão? Você sabe o que é o arado? O arado é um animal puxando, na minha terra chama um cultivador. E você não pode tirar a visão, porque senão ele vai arrancar a lavoura. Tem que ficar prestando atenção, vai ali. Assim é a obra de Deus. Você não pode olhar para a esquerda nem para a direita. Você não pode, aleluia, cochear em dois pensamentos. Um dia está, aleluia, no caminho da luz. No outro dia está em cima do muro. No outro dia está no caminho das trevas. Você tem que saber a quem você serve. Jesus disse assim: a quem você serve, aleluia, você é escravo. Se você serve a Deus, é escravo de Deus. Se você serve ao pecado, é escravo do pecado. E Jesus não criou, não trouxe ninguém para ser escravo do pecado. Nós fomos libertos para que? Para dar bons frutos. E que o nosso fruto permaneça. Porque os servos inúteis, como eu já citei aqui, vai ficar de fora. Vai ficar de fora. O servo inútil aqui, da Bíblia, ele vai ser maniatado pés e mãos. Agora imagina isso. O menino me Amém? Olha, pés e mãos. Por isso nós não podemos ser servos inúteis. A palavra de Deus, olha, Jesus, aqui como Joel profetizou aqui, aí nós vemos hoje uma profecia, os sinais também é profecia. A profecia lá do grande rio Eufrates. Você vai lá para Apocalipse 16, versículo 12 em diante, meu pastor. Você vai ver o que está acontecendo aqui. Olha, todos os governos do mundo
Presta atenção, irmão. Presta atenção na palavra do Senhor. Deixa as criancinhas, porque delas é o Rei do céu. Nós que somos adultos temos que estar ligados. Ligado no Rei do céu. Porque as criancinhas delas é o reino dos céus, Jesus disse. Deixa elas brincar, deixa elas à vontade. Agora você presta atenção na palavra de Deus. Olha essa profecia aqui, irmão. Que está cumprida. Apocalipse 16, versículo 12 em diante. Diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele dia, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha, é 2 versículos, presta atenção. 2 versículos, aqui não foi eu que vi não, foi João. Aqui Jesus estava revelando a João, para escrever em Apocalipse. Você sabe o que está acontecendo? Pode pesquisar aí no Google aí. O que está acontecendo lá no rio Eufrates. Esse rio Eufrates foi 5 braços de rio que Deus criou no Jardim do Éden. Rio Tigre, Rio Óleo, Rio Eufrates, Rio Nilo e tem mais outro rio. O Eufrates nunca tinha secado desde a fundação do mundo. Ele era semelhante a esse rio Madeira, esses rios daqui. Se você pesquisar o rio Eufrates antes e depois, a profecia está cumprida, porque o rio está seco. Deus não mandou João escrever aqui à toa, não. Você vê essa profecia aqui. A sexta taça espiritual, ninguém viu o anjo lançar a sexta taça, né, pastor? Mas o rio secou. O rio está seco. Então, se o rio está seco, os demônios já foram soltos. Aí o que está acontecendo com os reis do Oriente? Quem são os reis do Oriente? Aqueles que abominam Deus. Japoneses, chineses, o povo do Oriente, os orientais. Os orientais adoram quem? Os orientais adoram o dragão da China. Os orientais adoram um Deus da prosperidade que chama Buda, é o budismo. Os orientais proíbem o evangelho. Eu não sou doido de pregar lá na China, não, porque me meteu bala em mim. Coreia do Norte, Coreia do Sul, Indonésia. O cara não é doido de estar pregando aqui não, mano. Porque os caras invadem de fuzil e de metralhador e matam o cara, pastor. Ou então leva lá e mata em praça pública. Chama Janela 1040. O evangelho é perseguido. Por que aqui está escrito sobre os orientais? Porque eles vão começar, a guerra vai começar de lá. Da onde começou o coronavírus? Quem explica da onde saiu o coronavírus? Espírito. Você já ouviu falar de um morador de rua ter morrido de coronavírus? Morador em situação de rua, ele estava na calçada. Passou a pandemia todinha. Botaram tudo junto aqui, pastor. Tem uma escola ali que botaram uns 500, eu fui lá pregar. Tudo junto, sem máscara, sem vacina, sem nada. Não morreu um. Aí morre artista, morre ator, morre cantor, morre político de pandemia espiritual. Eu e minha esposa passamos a pandemia todinha pregando. Nunca pegamos coronavírus, pastor. Aleluia, glória a Deus. Pregando dentro dos hospitais. Eu preguei de várias roupas aí, ó. Nunca peguei o coronavírus. Espiritual. Foi nascido onde? Lá na China. Quem foi que colocou os demônios? Botaram culpa em macaco. Macaco não tem culpa nenhuma. Isso aqui é espiritual, rapaz. Demônios, olha aqui. Eles fazem prodígios. Prodígios é o quê? Milagres. Miraculosos. A Bíblia tem uma tradução que fala miraculosos, grandes milagres. Olha. Aí foi lá, criou essa pandemia, matou 700 milhões de pessoas na Terra, pastor. Em todos os cantos do mundo. Sinal do fim dos tempos. Pestes. Jesus disse pestes. Não é só ela não. Sabe qual é as outras pestes? Já passou da hora, já foi entregado aqui, pastor. Olha. A outra peste, sabe qual é a outra peste?
que está aí, todo mundo contra o mosquito, a dengue, chikungunya, aquela ebola lá na África, ó, várias pestes, a AIDS, o câncer, que não consegue, é espiritual, porque não consegue a cura. Agora a medicina, a tecnologia é tão grande dessa, e não consegue a cura para o câncer. Você acha que é o quê? Espírito mau, pestes, que Jesus profetizou. Aqui, ó, os demônios foram juntados os reis do Oriente. Está começando uma guerra lá nas ilhas Taiwan. A China vai invadir Taiwan e Estados Unidos vai entrar no meio. Por quê? Porque os Estados Unidos quer defender as ilhas que pertencem à China. Mas é o quê? Tudo programado, os governos por demônios. A Rússia foi lá invadir a Ucrânia. Aí está prestes a uma terceira guerra mundial. Por isso que nós que somos a noiva do Cordeiro precisamos preparar. Porque o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. E ai daquele que ficar aqui. Por quê? Porque o anticristo já está na terra. O falso profeta da Bíblia já está na terra. Só falta ser revelado. Portanto, se prepare. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O Senhor vê o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso vai ser o quê? Israel está prestes a ser sitiado. Pastor? O senhor é um homem estudioso, o senhor sabe que aqui na Bíblia está dizendo que Jerusalém será sitiada. O único país que defende Israel chama-se Estados Unidos. E ele está se levantando contra essa barbárie que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Todos os países estão se reunindo contra o quê? Contra Israel. Todos os países. E não é só os islâmicos, não. É o mundo inteiro. Por quê? Porque eles estão vendo que está havendo uma barbárie ali. E os países estão se levantando agora. Isso é o quê? Tudo preparado pelos demônios. Para o cumprimento da Bíblia. Então, a Bíblia vai se cumprir. Jesus disse, nem o Jota ungiu o Senhor me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Você é noiva do Cordeiro. Portanto, se prepare como noiva prudente. Ore mais, jejue mais, faça mais a obra, alimente os famintos, evangelize todo mundo e continue sendo servo fiel e prudente, porque a tua recompensa virá dele. Ele diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E eu agradeço essa rica oportunidade ao pastor Luiz pelo convite, e que Deus abençoe, e que a partir de hoje você não seja o mesmo crente, mas você se espelhe em Filipe, aleluia, em Paulo, Pedro, Tiago, João, se espelhe nos crentes da Bíblia, se espelhe nas mulheres da Bíblia, vocês mulheres, em Débora, Esther, Ruth, aleluia, naquelas mulheres, Maria Madalena, as mulheres que agradavam o coração de Deus, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, 27 versículos eu consegui gravar, acompanhar, mas depois perdi as contas. Não posso estudar pegando aqui. Irmão, que bênção de Deus.